A caminho da Copa, o Flash Score traz tudo para você. Vamos tentar conhecer melhor quem são as seleções dessa Copa do Mundo de 2026. Para nos ajudar está Auro, lateral direito de 30 anos. Vamos falar com ele sobre a seleção do Canadá. Ele hoje está na Tombense, mas jogou no Toronto FC, que disputa a Major League Soccer. Ele esteve por lá entre 2018 e 2021. Auro, muito obrigado por nos receber e bem-vindo ao Flash Score. Valeu, obrigado, valeu, Daniel, pela oportunidade de estar participando com vocês aí, comentar um pouquinho sobre a seleção, sobre a Copa do Mundo, que daqui a pouco vai acontecer e estaremos na torcida aí. Eu, inclusive, estarei na torcida pelo nosso Brasil e também pelo Canadá. Inclusive, tem uma tatuagem do Canadá aqui. Passei esses 4 anos lá, foi muito incrível, foi muito maravilhoso, de conquista, de amizade. E, pô, esse nunca vai sair da minha memória as coisas positivas que aconteceu lá. Pois é, uma coisa que eu queria te perguntar: Canadá é uma das sedes da Copa do Mundo. O que você pode dizer de estrutura, de estádios que os times vão encontrar lá? Imagino que seja um lugar com estrutura boa para receber um evento como a Copa do Mundo. Você conheceu bem, pode falar para a gente. Cara, Canadá é incrível, né? É lindo, né? E eu tive a oportunidade de ficar lá 4 anos. Na verdade, eu tinha 5 anos de contrato, mas no quarto ano, no meu último ano, no quinto ano, eu resolvi voltar para o Brasil por questões particulares. E é um país maravilhoso. Pude viver lá 4 anos em Toronto. Se não me engano, o Toronto vai. A cidade de Toronto, o estádio lá, BMO Field, vai sediar também alguns jogos. E a questão sobre a cidade é muito tranquilo, segurança alta, muita tranquilidade para morar, para viver. A segurança é bem rígida lá. Só um pouquinho que é o frio, né? Mas vai ser no meio do ano, então não vai estar esse frio como que é no começo do ano, em dezembro, janeiro ali, que é -5, -10, -20. Então no meio do ano é calor, e calor é intenso também. Falando aí uns 30 graus, 33 graus, normalmente esteja aí no meio do ano. Mas Toronto é maravilhoso, cara. Só tem coisas boas, positivas para falar de Toronto. É tudo tipo assim, parece que quando eu via na TV, quando você vai lá viver lá, é outro mundo, é outra vibe. É um país, uma cidade que eu tenho bastante saudade de viver lá. Agora, você ficou lá até 2021, não foi isso? Sim, foi 2021. No início de 2021, joguei a temporada de 2021 e na temporada de 2022 eu voltei para o Brasil, onde eu vim de empréstimo para o Santos e acabei não renovando também o contrato com o Toronto, porque, como eu te falei, eu tive umas questões particulares e eu preferi ficar no Brasil um pouco. Agora, quando o Canadá foi confirmado na Copa do Mundo de 2022, você estava lá ou você já tinha voltado? Queria saber, na verdade, se você acompanhou esse momento de novidade, de classificação, para trazer um pouco desse ambiente. Você estava lá ainda, não? Não, eu estava lá ainda, né? Inclusive, eu tinha algumas conversas para poder fazer a cidadania, né? Se não me engano, se eu ficasse mais, acho que 1 ano, 2 anos, eu poderia ter a cidadania e ter essa disputa de jogar uma Copa do Mundo pela seleção do Canadá, dependendo do meu futebol, dependendo do meu dia a dia lá durante o Toronto. Mas eu resolvi voltar para o Brasil, estava com muita saudade do Brasil, já fazia 4 anos que eu estava lá já, então. E aí, por fim, não consegui fazer a cidadania, mas já sabia do projeto da Copa do Mundo, que seria no Canadá, nos Estados Unidos e no México, né? Mas por questões particulares mesmo, eu decidi voltar para o Brasil. Agora, o que você pode dizer de ambiente de Copa do Mundo, por exemplo, nessa época lá? O pessoal realmente acompanhava o futebol, a seleção tinha destaque. Quando a seleção se garantiu na Copa do Mundo, teve algum tipo de celebração ou de divulgação? Como que isso foi recebido por lá, principalmente para você que está no mundo do futebol? Cara, a população eu falo em geral, né, do Canadá, porque depois você pega os times também que jogam lá, MLS, que é o Toronto, que é o Montreal e Vancouver. Assim, o país em geral, assim, eles são bastante fanáticos pelo esporte, né? Então, qualquer evento que vai ter, por exemplo, NBA, tá lotado os estádios, os ingressos tá todos esgotados, todos os jogos. O rock também, todos os jogos tá sempre cheio.
Futebol americano, que o Canadá não faz parte do futebol americano dos Estados Unidos, mas tem a liga deles também, sempre cheio o estádio. Pude também acompanhar um jogo lá do... esqueci o nome do time agora, do futebol americano de Toronto. Enfim, o futebol também, todos os jogos que vai ter, tá sempre esgotados os ingressos, tá sempre acompanhando. Então, assim, eles gostam muito o beisebol também, principalmente o beisebol também. Então, eles gostam bastante do esporte, né? E quando soube da notícia que ia ter a Copa do Mundo lá, pô, eles ficaram muito felizes, né? Porque acho que é muito difícil o Canadá disputar a Copa do Mundo, né? Então, quando soube que ia ter essa oportunidade, eles ficaram muito felizes. Como eu te falei um pouco antes, no nosso time tinha bastante jogadores da seleção, né? O Toronto tinha bastante jogadores de seleção. Então, eles ficaram muito, muito felizes e encantados por participar de uma Copa do Mundo, né? E o Canadá está indo para a sua terceira participação em Copa do Mundo. A primeira foi em 86 no México, teve essa segunda no Canadá em 2022 e agora como anfitrião, tendo essa oportunidade de anfitrionar, de ser anfitrião de uma Copa do Mundo, realmente mostra a estrutura, a condição de um país como o Canadá. Você falou aí sobre uma característica de um time jovem. Eu acho que já tinham alguns jovens na seleção, na época que você lá atuava, e esse perfil está mantido na seleção do Canadá até hoje, muitos jovens. Fala um pouquinho para a gente dos jogadores que você atuou junto, que já estavam recebendo oportunidade na seleção do Canadá e que fazem parte desse projeto de uma geração nova aí do país. Sim, então, é uma geração muito nova, né? Então, eu estou falando 2020, 21 ali, que eu já acompanhava a seleção do Canadá, e então já faz 6 anos e eu vejo que isso consegue manter, não todos, mas consegue manter quase mais do que a metade do time da convocação que sempre estava vindo fazendo. E como eu te falei, por exemplo, você pega os últimos jogos que está sendo convocado, que jogaram, é o Jonathan Osorio, que estava comigo no Toronto, é, o Schaefer, o Rich, todos jogadores que passaram comigo lá no Toronto, que estão hoje ainda na seleção. São jogadores novos, que têm muita qualidade técnica. E aí tem outros também que eu joguei contra, Afonso Davis, tem o Bucaram, também que jogamos contra. Então são uma geração muito nova, de muita qualidade, que eu acho que eu tenho certeza que eles vão conseguir ter uma surpresinha aí. Tomara que eu torcendo por eles aí, são meus amigos até hoje, converso com eles. E torcendo pro Canadá também, que eu peguei um carinho muito enorme pelo país. Eu acho que vai ter uma surpresa aí nessa chave aí. Eu espero que sim, se seja o Canadá que passe. Sim, o Canadá está numa chave ao lado do Catar, também ao lado da Suíça e de uma equipe que ainda vai vir da repescagem internacional. Você acha que o Canadá tem condição de surpreender? A visão, a impressão que você tem da seleção do Canadá, qual que é atualmente? O que pode ajudar o Canadá a avançar numa Copa do Mundo? Cara, tem totais condições, porque são jogadores novos que estão em clubes grandes. Você pega o Afonso Davis, que infelizmente está se machucando muito, mas tem uma qualidade absurda. O Bucaram, que está na Vila Real. Você pega o David, acho que é David, se não me engano, o centroavante da Juventus, da Itália. Você pega. Tem jogadores, por exemplo, o meio-campo, o Eustóquio, alguma coisa assim, o meio-campo, que era do Porto, se não me engano, agora está no Los Angeles. Tem bastante jogadores que já jogou na Europa, tem bastante bagagem. Então, eu tenho certeza que eles podem surpreender sim, cara. Porque é uma seleção também que já tá bastante já entrosada, tá bastante anos jogando junto, já tem um sistema que eles conseguem jogar e fazer amistoso com os sul-americanos, bate de frente. Então, eu acho não, eu tenho certeza que eles podem surpreender sim nessa Copa do Mundo. E a torcida lá costuma comparecer? Você acha que os estádios, nos jogos que forem acontecer no Canadá, vão estar cheios? A torcida vai acompanhar, vai prestigiar, para também dar esse retorno fora de campo? Na 100%, 100%. Como eu te falei, lá eles são bastante fanáticos pelo esporte. Pode estar sendo futebol, vai estar lotado o estádio. Pode estar sendo NBA, que é o Raptors, vai estar lotado. Pode ser beisebol, vai estar lotado. Pode ser o hockey, vai estar lotado. Eles são muito fanáticos pelo futebol, porque para eles são, assim, para a gente já é um, nós brasileiros, assim, nós somos um cara apaixonado, nós somos, tipo, parece que é de sangue, né? Lá eles já gostam por ser um final de semana, como se fosse um evento, né? De reunir a galera, que nem eles lá, eles fazem lá churrasquinho antes do jogo, todo mundo na esquina ali e tal.
eles no estádio, se eu não me engano, eu acho que antigamente podia beber, então eles começam a beber lá dentro do estádio, tem uma sala VIP, um lounge, assim, então fica todo mundo reunido, é como se fosse um evento para eles, né? Tem DJ tocando música e tal, tem, é, como que chama? Tem surpresinha, né, que joga lá do campo lá pra torcida, então, assim, é um evento, então eles são muito apaixonados pelo esporte, sabe? Eles vão, com certeza, 100% de certeza, eles vão estar sempre apoiando, vai estar sempre lotados no estádio, ainda mais se for o do Canadá, né? Que é uma geração nova que eles estão colocando bastante fé que vai ser surpresa nessa Copa. Legal. Ô, Auro, queria agradecer muito o seu tempo, sua atenção. O Canadá realmente tem crescido muito no cenário internacional, num grupo desse que não é um grupo da morte, com uma seleção como o Canadá, como a Suíça, que são seleções ali intermediárias que ainda buscam desenvolvimento. Quem sabe o Canadá consegue dar esse passo adiante, talvez se classificar, colocar seu nome numa Copa do Mundo. Então, queria agradecer muito o seu tempo, sua atenção e parabéns pela experiência no Canadá aí, que é um lugar que você guarda não só na pele, como no coração, né, cara? Sim, não. Como eu te falei, né? Tô torcendo pelo Canadá, pelos 6 anos que eu passei lá, foi incrível. Pelas amizades que eu fiz, né? Converso com uns 3 ou 4 jogadores de seleção também, que estão lá na seleção do Canadá. Vou estar torcendo por eles também, pelo país. Então, peguei muito carinho por eles, pelo país. E, lógico, primeiro é nosso Brasil, e depois eu tô torcendo aí minha segunda seleção vai ser o Canadá, e espero que tá tudo certo aí, vai ser uma Copa incrível. Tá joia. O Flash Score tem esse projeto de apresentar cada uma das seleções com algum especialista do mundo da bola que possa falar. O Auro foi nosso entrevistado aqui falando do Canadá e acompanhe toda a cobertura da Copa do Mundo aqui no Flash Score. Um abraço, pessoal. Até a próxima.